Olá, meu nome é Patrícia e esse é o terceiro vídeo da série sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre o Ka, o pKa e a escala de força dos ácidos. Para que a força de um ácido seja medida relativamente à água e possamos descobrir o quão efetiva é a doação de próton, devemos olhar para a constante de equilíbrio da reação, que é dada pelo produto da concentração dos produtos, ou seja, a concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, sobre o produto da concentração dos reagentes, ou seja, a concentração de HA vezes a concentração de água. A concentração de água permanece constante para soluções diluídas de ácidos, não importando o deslocamento do equilíbrio, e com isso podemos definir uma nova constante, chamada de Ka, que é a constante ácida. Assim como o pH, essa constante também é expressa na forma logarítmica, dando origem ao pKa. Por causa do sinal negativo dessa definição, quanto menor o pKa, maior a constante de equilíbrio, Ka, e mais forte é o ácido. Os valores de pKa são tabelados e diversas fontes com tabelas contendo diferentes compostos estão disponíveis na literatura. Aqui vai uma dica para quem pretende trabalhar em laboratório, seja em pesquisa ou na produção. Tenham sempre salva em uma pasta um arquivo com os valores de pKa tabelados. Isso facilita muito em diversos momentos. Para sabermos se um composto perde o próton em solução e predomina como sua base conjugada, ou se a espécie ganha um próton em solução e predomina como seu ácido conjugado, devemos saber qual o pKa da espécie e também o pH da solução. Essa relação é dada pela equação de Henderson e Hasselbalch, mostrada na tela. A equação nos mostra quando um composto existe em solução predominantemente na sua forma ácida ou básica em determinado pH. Bem, através dessa equação, podemos prever a espécie que predomina no meio. Caso o pH da solução seja igual ao pKa do composto dissolvido, o composto está metade dissociado, ou seja, há no meio concentrações iguais da forma ácida e básica em solução, ou seja, da forma contendo o próton e da forma sem o próton. Caso o pH seja maior do que o pKa, o composto predomina na sua forma básica, aquela forma que perdeu o próton no equilíbrio. Caso o pH seja menor do que o pKa do composto dissolvido, o composto predomina na sua forma ácida, naquela forma que mantém o próton no equilíbrio. Claro que HA é uma representação genérica para qualquer espécie ácida, mas nem todo ácido de um equilíbrio será uma espécie neutra. Assim como A-, que a gente está usando aqui como base, é uma representação genérica para qualquer forma básica, mas nem sempre ela será carregada. Ao longo dessa série de vídeos, vamos ver diversos exemplos e isso ficará mais claro. Um exemplo cotidiano da aplicação desse conceito é a solubilidade da aspirina em água. A aspirina possui pKa 3,5 e é um ácido carboxílico. A sua forma ácida, e nesse caso neutra, assim como HA da fórmula, não é muito solúvel em água. No entanto, sua correspondente base conjugada, carregada negativamente pela perda do H+, assim como A- da fórmula, é solúvel em água. Se a aspirina for colocada em uma solução com pH aproximadamente 4 ou 5 unidades maior do que seu pKa, então seria um pH em torno de 8,5, por exemplo, a forma que predomina em solução
é a sua base conjugada, que nesse caso é uma espécie carregada negativamente, conforme vimos. Se for utilizado uma base com contraíon de sódio, NaOH, por exemplo, para aumentar o pH do meio, o sal de sódio é formado. O sódio fica como contraíon da base conjugada da aspirina. Conforme comentado, a espécie, por ser carregada à base conjugada, ela é solúvel em água. O ácido carboxílico da aspirina neutra é, portanto, o grupo que perde o próton nessa reação ácido-base. Ele é, portanto, o sítio ácido da molécula. O sítio ácido é o grupo mais ácido da molécula, aquele que é desprotonado primeiro. A aspirina é comercializada na forma do sal para ser solúvel em nosso organismo e chegar ao local de absorção. No entanto, se o pH da solução for diminuído, a quantidade da forma ácida aumenta e a quantidade da forma básica diminui. E podemos prever o quanto de cada espécie existe em solução justamente pela equação de Henderson e Hasselbalch que acabamos de falar. O aumento da quantidade da forma ácida diminui a solubilidade, já que a forma ácida é neutra e precipita. No estômago, onde o pH é em torno de 1 a 2, por exemplo, a aspirina é convertida novamente na sua forma ácida e precipita. Da mesma maneira, bases orgânicas neutras, como as aminas, podem ser dissolvidas com a mudança do pH do meio. Nesse caso, a protonação gera uma espécie carregada que é solúvel em água, o ácido conjugado. O abaixamento do pH deve ser feito através da utilização de uma solução ácida, portanto. Para saber o pH a ser utilizado, deve-se observar o pKa do ácido conjugado dessa amina, ou o pKaH. Se algo como 4 ou 5 unidades abaixo do pKa do ácido conjugado for utilizado, a espécie protonada prevalecerá no meio. Vejamos um exemplo real. A codeína. Ela é um analgésico que contém um grupo nitrogenado neutro que está destacado em laranja. O pKa do seu ácido conjugado é 10,6, ou seja, o seu pKaH é 10,6. Por ser uma espécie orgânica e neutra, a codeína não é solúvel em água, mas contém uma porção básica, o nitrogênio, que pode ser protonada, levando ao ácido conjugado que é carregado e, portanto, muito mais solúvel em água. A amina terciária, cujo nitrogênio está destacado na figura, é, portanto, o sítio básico da molécula, ou seja, é o grupo mais básico e o primeiro a ser protonado em toda a molécula. Como percebemos, ajustar o pH de uma solução é uma ótima maneira de alterar a solubilidade de ácidos e bases orgânicos neutros, que são geralmente considerados fracos quando a gente compara com espécies inorgânicas muito mais fortes. Por exemplo, os ácidos carboxílicos podem ser solubilizados dessa maneira, através da desprotonação, utilizando solução com base apropriada. O mesmo vale para fenóis. A desprotonação gera uma base conjugada negativa que pode ser solúvel em água. Já as aminas são bases orgânicas neutras. Elas podem ser solubilizadas por protonação em meio ácido adequado. Essa estratégia pode ser utilizada também para separar, através de extração líquido-líquido, compostos com características ácido-básicas diferenciadas. Se utilizarmos uma solução aquosa de pH apropriado, podemos tornar um dos componentes da mistura carregado e assim torná-lo solúvel em água, enquanto o outro ou os outros componentes serão solúveis somente em algum solvente orgânico que não se mistura com a água. Utilizando um funil de extração, podemos separar as duas fases immiscíveis, separando assim os compostos.
Para ficar mais fácil de entender, olhemos um exemplo. Imaginemos uma mistura de uma amina primária e um ácido carboxílico simples, dissolvidos ambos em éter dietílico. E qual a razão deles estarem misturados? Bem, às vezes em uma reação química, diferentes espécies são formadas e permanecem em solução juntas, devendo ser separadas após a reação. Voltemos à mistura. O pKa de um ácido carboxílico genérico é em torno de 5. Se adicionarmos uma solução aquosa básica com pH 4 ou 5 unidades maior do que o pKa do ácido carboxílico, o que predomina em solução será a sua base conjugada que está destacada, carregada e agora solúvel em água. Ok, mas e como separar da amina? Bem, primeiro colocamos a mistura, que ainda está em solvente orgânico e contendo o ácido e a amina, em um funil de separação ou de extração, como quiserem chamar. Após a gente adicionar, então, essa solução ao funil, adicionamos uma solução básica de pH apropriado. Nesse caso, 4 ou 5 unidades a mais que o pKa daria pH em torno de 9 ou 10, conforme explicado. Pode ser uma solução de NaOH com esse pH. Bem, o éter dietílico ele é menos denso do que a água, então ao adicionar a solução aquosa de NaOH, o éter vai ficar na parte superior. Sendo assim, temos a fase orgânica, que é a fase superior desse sistema, fase contendo um solvente orgânico e por isso chamado de fase orgânica, e a fase aquosa, que é a fase que contém como solvente água, né, uma solução aquosa, fica na parte inferior do sistema. Se outro solvente orgânico for utilizado, a distribuição das fases superior ou inferior pode mudar de acordo com a densidade do solvente. Sendo assim, para outros solventes orgânicos como diclorometano, clorofórmio, isso deve ser considerado. Bem, o funil deve ser agora tampado e agitado, tomando-se as devidas precauções e utilizando os corretos equipamentos de proteção individual. Depois é colocado de volta no suporte conforme a animação, e esse movimento de agitação ele é realizado para que a fase aquosa básica entre em contato com o ácido carboxílico da fase orgânica. Quando as fases se separam novamente, o ácido carboxílico agora foi transformado em sua base conjugada, ou seja, o carboxilato, espécie carregada negativamente e solúvel na fase aquosa. Portanto, migra para a fase aquosa. Na fase orgânica, permanece só a amina, intacta, neutra e insolúvel em água. Devemos agora abrir a tampa e separar as fases em frascos separados. Esse procedimento deve ser repetido 3 vezes no total, ou seja, devemos voltar a fase orgânica para o funil e adicionar mais solução básica e então repetir todo o procedimento. Isso para garantir que todo o ácido carboxílico foi removido da fase orgânica para a fase aquosa. E se quisermos que a amina seja removida para a fase aquosa, isso também seria possível? Como ela pode ser protonada e transformada numa espécie carregada, sim, é possível. Vejamos. O pKa do ácido conjugado de aminas é aproximadamente 10. Se adicionarmos uma solução aquosa ácida à mistura, com um pH 4 a 5 unidades menor do que o pKa do ácido conjugado da amina, isso seria um pH entre 5 e 6, a amina será protonada e predominará na solução a espécie ácida que é carregada e solúvel em água, e está destacada no esquema. O restante do procedimento é igual.
Só que no final, quem estará na fase aquosa é a amina protonada e na fase orgânica quem fica é o ácido carboxílico, intacto, neutro e insolúvel em água. Ok, e como faz para recuperar da água as espécies carregadas? Em ambos os casos, precisamos somente ajustar o pH do meio aquoso para que predomine a espécie neutra em cada caso. No caso de escolhermos remover o ácido carboxílico, teremos um pH básico em torno de 9 no final, na fase aquosa. Devemos adicionar então uma solução ácida e ajustar o pH para protonar o carboxilato e levar até o ácido carboxílico neutro novamente. Esse é insolúvel em água. Se o composto for sólido, é só filtrar. Como nós temos uma solução aquosa, o melhor é filtrar utilizando uma bomba de vácuo. Caso o composto for líquido ou óleo, devemos adicionar um solvente orgânico, em que o composto seja solúvel, em que o ácido carboxílico neutro seja solúvel, colocar então a solução aquosa mais esse solvente orgânico num funil de extração novamente, agitar e separar as fases e repetir esse procedimento 3 vezes. E depois evaporar o solvente para ficar só com o composto puro. Se for a amina, o composto que foi removido para a fase aquosa, o pH do meio vai estar ácido, né? Porque a gente removeu através de protonação. Devemos então adicionar uma solução básica para desprotonar e levar a forma neutra predominante. Novamente, a forma neutra será insolúvel em água e, dependendo do seu estado físico, devemos fazer ou filtração ou uma nova extração, conforme foi explicado então agora há pouco. E se tivermos misturados dois compostos que podem agir como ácido ou como base, nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, se dois compostos orgânicos que podem ser desprotonados, como um ácido carboxílico e um fenol, estiverem misturados, precisamos saber da força dessas espécies enquanto ácidos orgânicos e planejar que tipo de base será utilizada para remover somente um deles da fase orgânica para a fase aquosa em uma separação efetiva. Nesse caso específico, o ácido carboxílico, nesse exemplo, o ácido benzoico, é um ácido mais forte. Sabemos disso, pois seu pKa é aproximadamente 4, enquanto o pKa do fenol é aproximadamente 10. Como o pKa do ácido benzoico é menor, ele é um ácido mais forte. Sendo assim, ele pode ser desprotonado por uma base mais fraca, como bicarbonato de sódio. Essa base então, ela desprotona o ácido benzoico, mas não reage com o fenol, porque o fenol não é ácido forte o suficiente para reagir com essa base fraca. Falaremos mais desses conceitos atrelados à força das espécies em um momento oportuno. Por enquanto, só precisamos saber que o ácido benzoico é mais forte e reage com o bicarbonato, enquanto o fenol é um ácido mais fraco e não reage com o bicarbonato, que é uma base muito fraca para esse processo. Bem, o restante do procedimento é igual ao que acabamos de ver. A mistura orgânica é colocada em um funil de extração, onde é também colocada uma solução básica, nesse caso de bicarbonato de sódio, agita-se, separa as fases, o procedimento é realizado 3 vezes. Na fase orgânica, então, fica o fenol sem reagir, porque não é ácido forte o suficiente para reagir com a base que foi colocada. E na fase aquosa, a base conjugada do ácido benzoico, o benzoato de sódio, pois o sódio do bicarbonato de sódio fica como contraíon do benzoato. Essa espécie, então, carregada, migrou para a água. Depois de separar as fases, a fase aquosa então pode ter seu pH controlado para que a gente consiga recuperar o ácido benzoico, né? Então vai ter que adicionar uma solução ácida e o ácido benzoico é sólido, ele pode ser depois convenientemente filtrado, tudo como já foi explicado. Bem, vejamos outra informação sobre pKa e equilíbrio ácido-base que podem impactar no planejamento de uma reação. O pKa de um ácido ele depende da sua base conjugada. Para entendermos, vejamos a comparação entre o ácido clorídrico e o ácido acético. O HCl
é um ácido muito mais forte que o ácido acético, como já vimos em vídeo anterior. O pKa do HCl é menos 7 e o do ácido acético é 4,76. Se pensarmos em termos de Ka para o HCl, o Ka é 10 na 7, enquanto para o ácido acético é somente 10 na menos 4,76. Ou seja, o HCl está completamente dissociado, enquanto o ácido acético está parcialmente dissociado. E isso tem relação com a base conjugada formada em cada caso. Olhemos os equilíbrios. Em ambos os equilíbrios, a água age como base, aceitando um próton do ácido. Se pensarmos no equilíbrio na direção oposta, para que o HCl esteja completamente dissociado, o íon Cl- deve ser uma base fraca, ou seja, não é uma base forte o suficiente para abstrair um próton do íon hidroxônio e retornar a reação para os reagentes. Já o íon acetato é mais facilmente protonado, levando ao ácido acético neutro mais facilmente. Isso significa então que o íon acetato é uma base mais forte que o íon cloreto. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é sua base conjugada e vice-versa. Para ácidos fortes, a dissociação leva a uma espécie estável, ou seja, uma base fraca, e por isso ela ocorre facilmente. O deslocamento do equilíbrio ocorre no sentido da desprotonação pela água. Com isso, os equilíbrios químicos, como os equilíbrios ácido-base, eles tendem a se deslocar no sentido de formação das espécies mais estáveis, nesse caso, do maior pKa. Mas o pKa ele é só usado para a espécie ácida de cada lado do equilíbrio. No exemplo, seria HCl, ácido acético e H3O+. Então, de um lado da seta, a gente tem no primeiro equilíbrio o HCl como espécie ácida e do outro lado da seta H3O+, no outro equilíbrio, de um lado da seta o ácido acético e do outro lado da seta o H3O+, também. Então, o pKa do H3O+, é menos 1,74. No caso do HCl, o seu pKa é menos 7. O equilíbrio está deslocado para os produtos, ou seja, no sentido do maior pKa. Mas no caso do ácido acético, o seu pKa é 4,76, é maior que menos 1,74 do íon hidroxônio. Sendo assim, o equilíbrio não está deslocado para os produtos. O tipo de solvente escolhido afeta e limita os valores de pKa que são observados. Tomemos como exemplo a água. A base mais forte possível em solução aquosa é o íon hidróxido, o OH-. E o ácido mais forte é o íon hidroxônio, o H3O+. O pKa-H do íon hidróxido, ou seja, o pKa do seu ácido conjugado, que é a água, é 15,7. E o pKa do íon hidroxônio é menos 1,74. Tendo em vista o que acabamos de ver, isso ocorre pois a adição de bases mais fortes que hidróxido só levam a mais hidróxido, e a adição de ácidos mais fortes que o hidroxônio só levam a mais hidroxônio. Isso é chamado efeito de nivelamento do solvente, e significa que se quisermos remover um próton de algum composto com alto pKa, por exemplo, entre 25 e 30, isso é impossível em água, já que a base mais forte possível será o íon hidróxido. Olhemos um exemplo com calma. Por exemplo, para desprotonar o acetileno, cujo pKa é 25, não é possível com hidróxido. Percebemos isso ao completar o equilíbrio. Se o hidróxido desprotonasse o acetileno, ele ficaria com o próton em laranja, formando o acetileto, que é a base conjugada do acetileno, e a água, que é o ácido conjugado do íon hidróxido. Vimos que o pKa é uma grandeza das espécies que estão agindo como ácido em cada lado do equilíbrio. Nos reagentes deve ser observado o acetileno e nos produtos a água. Pois a reação reversa seria a água protonando o acetileno levando aos reagentes. Como vimos, o pKa da água é 15,7 e 25 é maior do que 15,7. Sendo assim, o equilíbrio está deslocado para os reagentes, ou seja, não há a desprotonação nessas condições. Afinal, o equilíbrio desloca-se em favor das espécies mais estáveis,
o ácido ou base mais fracos, ou seja, do maior pKa. Para que ocorra essa desprotonação, devemos usar um solvente diferente, com pKa 25 ou maior. Para esse caso, geralmente se utiliza amideto, ou seja, NH2-. Pode ser amideto de sódio, por exemplo, NaNH2-, em amônia líquida. O amideto pega um próton e gera o seu ácido conjugado, a amônia, que é o solvente também. A amônia tem pKa 33, que é maior do que 25, e assim o equilíbrio se desloca para os produtos. Usando o pKa da amônia, NH3, pKa 33, e do acetileno, pKa 25, podemos predizer a constante de equilíbrio da reação, 10 na menos 25 sobre 10 na menos 33 igual a 10 na 8, que está deslocada para a direita. Então, esse é um bom sistema para desprotonar alquinos. Bem, no próximo vídeo, continuaremos falando da força dos ácidos. Vamos tentar racionalizar os valores tabelados. Bons estudos!